Olá pessoal, tudo bem? Então aí, fazendo mais um Tesouro Talks, eu vi que o pessoal está gostando bastante desse formato em que eu faço aí um diálogo com vocês, porque o pessoal não está se interessando muito pelas simulações, de comparar um título com o outro, né? Eu vejo pela audiência, né? Então aí em tempos de coisas que a gente não pode denominar no YouTube, né? Porque o vídeo corta propagação, a, a gente tem que estar mesmo comentando aí do dia a dia, né, dos últimos fatos e esclarecendo as dúvidas de vocês. O Alexander comentou aqui que a Selic pode cair até 1 ponto percentual nessa segunda-feira, projeto BS. Bom, já é quarta de manhã, né? Eu não externei essa opinião antes no canal, mas eu nunca achei que o, que o Copom aqui no Brasil fosse fazer uma reunião extraordinária antes e fazer as coisas antes como os americanos fizeram. O, os americanos fizeram isso no domingo e tal, eu acho que para chamar atenção, né? Para chamar atenção e no primeiro dia não deu certo. No segundo aí, com outras medidas, o mercado reagiu um pouco melhor, que foi a terça, reagiu um pouco melhor no Brasil também. Mas assim, ó, é volatilidade. Eu acho que tá tudo andando ainda. Nós não temos nenhuma direção definitiva, nenhuma direção certa ainda. Eu acho que tá tudo muito no ar, tá? Vejo aqui muitos relatos de várias de vocês, várias pessoas tendo problema com as corretoras e até o comando aqui falando para nós que foi falha de integração de sistemas. O Tesouro abrindo por alguns minutos, fechando em seguida, tanto na curva de alta da taxa quanto na curva de baixa, pessoal. Isso é interessante, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui foi o dia da terça-feira. Predominantemente queda, mas com volatilidade ainda, ó, porque no final aqui voltou a subir, ó. Então isso aqui é como vai abrir quarta, pode ser que suba um pouquinho. Então, gente, mas isso aqui mostra também como o tesouro, como um ativo em si, os vários títulos, enfim, as várias combinações de papéis que a gente pode fazer, as várias carteiras, como eles são resilientes, né? Como eles são seguros, né? Isso não tem que discutir, né? É muito seguro. Pode sofrer alguns dias, em seguida volta. Isso aí é muito bacana. E para quem está posicionado há mais tempo, que está vendo a carteira aí com algum rendimento negativo, olha aí, ó, vejam como esse movimento é especulativo, é um movimento circunstancial de momento, né? Essa crise tem data para acabar, com certeza. Eu sei que alguns de vocês não concordam com isso, mas a crise resolvendo a parte biológica vai levar um tempo, a parte financeira vai responder a, proporcionalmente em algum tempo. Claro que alguma coisa pode ficar, alguns setores podem levar mais tempo para se recuperar, mas eu vejo aí uma recuperação que talvez leve aí um ano, mas eu vejo uma recuperação. Olha aqui, ó, níveis de começo das discussões da reforma da Previdência, né? A gente voltou para esses níveis de taxas. Mas pode voltar tranquilamente aí no final desse ano, começo do ano que vem, para esses níveis aqui, tá? Vamos voltar lá para os comentários para a gente repercutir mais aqui com a audiência. Olha aqui essa dúvida interessante, ó. Ah, hoje peguei, que foi na segunda, eu acho, o IPCA 26 a 3,5 com R$ 1.000. Próximo mesmo quero continuar a investir nele com 500. Porém, daqui a um mês, por exemplo, se ele estiver a 3,70, esses 500 que eu colocaria, vai para o primeiro investimento totalizando 1.500 com IPCA 3,5 ou seria uma nova aplicação? É nova aplicação, tá? A gente usa a taxa média como um recurso para entendimento, para comparação, para ter uma noção de como é que estão indo todos os nossos papéis, mas cada um é um investimento. Aí tanto o Alex quanto o Gil explicaram muito bem aqui. Os 1.000
Se a taxa foi comprada a 3,5 e subir para 3,7, ele vai ficar um pouquinho negativo, porque é muito curto prazo, e os 500 vão entrar a 3,7, certo? Lá no fim, em 15 de agosto de 2026, esses 1.000 vão ter rendido inflação mais 3,5 e os 500 vão ter rendido inflação mais 3,7. Só que tem que ter paciência de esperar chegar o dia 15 de agosto de 2026. Muito obrigado aqui pelos inscritos do canal que estão ajudando aí a dirimir as dúvidas. O Luiz Carlos aqui, ó. Com a queda iminente da Selic, não seria melhor vender e comprar IPCA 26? Bom, é um movimento de risco, tá? Eu fiz isso em fevereiro de 2019. Eu liquidei a minha posição de Tesouro Selic, não me arrependo nem um pouco. Seria melhor vender e comprar IPCA 26? Vamos ver duas coisas, tá? Não sugiro, não recomendo, nem se passa pela minha cabeça dizer para uma pessoa pegar sua reserva de emergência de Tesouro Selic e fazer isso, tá? Se essa é a sua ideia, não faça, tá? Conselho. Se a gente está pensando assim na rentabilidade menor do Tesouro Selic futuramente, é uma aposta, tá? Quanto à possibilidade de ganho na marcação a mercado no IPCA 26, assim, ó, ele vai estar oscilando loucamente, pelo menos é o que eu vejo, nas próximas semanas até essa crise dar sinais de que acabou, tá? Então, e outra coisa, mesmo ganho na marcação a mercado, se acontecer um ganho estrondoso na marcação a mercado, porque, sei lá, essa curva aqui vai continuar caindo. A gente observa aqui nesse desenho, ó, gente, de um mês, ó, topos e vales num túnel indo para baixo, tá? Pode ser que as taxas estejam num movimento de queda mesmo, resolução de tensões, redução do prêmio de risco. Pode ser, tá? A gente não tem como adivinhar. Eu acho que tem muita volatilidade. Então, assim, ó, aí isso aqui em uma semana, sei lá, cai lá dos 8 e tantos por cento, volta para 6,5, vamos supor, em uma semana. Mas aí tem o IOF, então não dá. Tesouro Direto não dá para fazer esse tipo de movimento. Mas eu acho sim interessante, tá? Só não mexa na sua reserva de emergência. Não pense em marcação a mercado em tão pouco tempo. Mas se você pensar em ter uma rentabilidade real acima da inflação maior, aí eu acho muito bacana, tá? Porque aí é um prazinho legal aí, né, até agosto de 26, com uma taxa real acima da inflação, aí eu acho perfeita a ideia de investimento, tá? Vizimel, peguei quase todos os títulos hoje, isso aí foi na segunda-feira. Ele entrou um pouco no pré 31, reaplique os rendimentos, não precisa ser nele, pode ser em outros papéis, tá? O que tiver melhor na ocasião. Minha dica, tá? IPCA 35 a 4%, 45 a 4%, 55 com juros a 4,3%. Deixa eu dar uma olhada nessa questão dos 4%. Aqui, gente, já é o fechamento da terça-feira, ali, ó, 17, tá? O que nós temos? Nós temos aí 4,01. Se o tunelzinho das taxas continuar caindo, pode ser que hoje mesmo nós já não tenhamos IPCA longo a 4%. Vejam como é a volatilidade, mas isso semana que vem pode voltar, né? Tem coisas que eu vou comentar aí no fim do vídeo que me preocupam, tá? Então, guarda essa informação para ter esse comparativo. Acho que 4% é um patamar agora, no meio da crise, interessante a ser observado. Bom, aí ele comenta que ainda temos isso na área, que eu não posso falar, senão o YouTube corta o vídeo. Então, deixando um pouco para os dias seguintes, tá? É isso aí. Beleza. Vamos ver mais ideias aqui de vocês. Aqui, ó, não sei se é a dúvida de muitos de vocês, mas de alguns novos pode ser. E meu muito obrigado aí aos membros do canal que estão dando aula aqui. O Lucas disse que aplicou 14 mil reais em 9 de março no IPCA 35. Então, IPCA longo, título muito volátil. Olha a duration do título, 15 anos. Quando as taxas mudam,
o preço desse papel oscila bastante, tá? Isso aí não é falta de aviso. A gente tem toda a playlist das carteiras, tem o vídeo dos IPCAs longos mostrando o que acontece e como você pode proteger a carteira com os IPCAs longos comprando os IPCAs longos, tá? Então, Lucas, dica aí, tá? Aproveita a quarentena aí, dá uma estudada nesses vídeos que você vai entender o processo. Basicamente, o que que aconteceu? Aumentou a percepção de risco do mercado, as taxas de juros subiram e aí o preço unitário cai. Quando a taxa de juros sobe, há mais risco, a situação econômica é pior ou é percebida como pior pelos agentes financeiros e o preço unitário do papel cai, tá? O raciocínio ao contrário vale. Quando o mercado fica otimista, as expectativas ficam boas, as taxas de juros caem e os títulos ficam mais caros, o preço sobe, tá? É basicamente esse processo. Então, Lucas, de olho no prazo, tá? 2035. Até lá, pode acontecer uma guerra mundial que não interessa. A taxa pode oscilar do jeito que ela quiser. No dia 15 de maio de 2035, você terá os seus 14 mil corrigidos pela inflação, mais a taxa que você pactuou, descontando o imposto de renda e a taxa B3. Olha aqui uma dúvida boa, acho que muitos de vocês ainda têm essa dúvida. O Anfotos pergunta sobre o vídeo, né, que eu fiz do fluxo de caixa. Se na época do pagamento de juros semestral, PCA 30, 40 e 55, o valor do título a mercado estiver mais barato do que no semestre anterior, receberei um valor menor ou os juros são sempre calculados em cima de um valor fixo? Em outras palavras, no valor a mercado, se o valor do título cair, receba um valor menor de juros e se subir, receba um valor maior, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O cálculo do juro semestral é feito em cima do valor nominal atualizado, a famosa sigla VNA. Eu tenho até um vídeo só sobre VNA, tá, Anfotos? Dá uma olhadinha alguns vídeos atrás, vai lá na aba vídeos, faz uma pesquisa ali, vai descendo, você vai achar, é uma capinha amarela, tá? O que é o VNA? É o valor nominal atualizado de R$ 1.000 lá em 2000 pelo IPCA, certo? Então você ganha nos tesouros IPCAs, que pagam juros semestrais, 2,95% desse valor ao semestre. E esse valor tem a ver somente com o IPCA, ele não tem a ver com a oscilação do papel no mercado. Não tem nada, nada a ver. Nada, nada, tá? Quando é que, assim como o valor do papel na marcação ao mercado, também não tem nada a ver com a deflação. Se houver deflação, por exemplo, por algum período, isso não muda, a metodologia de cálculo não muda nada. Isso só vai reduzir a remuneração do VNA. O VNA, por exemplo, que vamos ver o valor exatinho hoje, só um pouquinho. Por exemplo, aqui a página da Ambima, tá? A gente pega NTNB, que é o nome técnico, nome interno do Tesouro Nacional para o Tesouro IPCA, com juros, né? O Tesouro IPCA que não paga juros semestral se chama NTNB principal. Tá aqui o valor, ó, R$ 3.310,39, com mais 4 casas onde o valor é truncado, não é arredondado, tá? E a validade. Então, gente, por exemplo, se você tem um papel, um Tesouro IPCA, qualquer um deles que paga juros semestral, o que muda é o prazo, tá? E o que muda no preço? Por que o preço é tão diferente? Porque na metodologia de cálculo são descontados a valor de caixa todos os fluxos futuros, tá? Então, quanto mais prazo, mais será o preço. Então, por exemplo, 3.310. Se houvesse pagamento hoje, com 39 centavos, para quem tiver um papel, receberia bruto R$ 97,65. Na melhor alíquota do imposto de renda, com 2 anos de aplicação, aí eu fiz errado, 97 vezes 0,85, receberá R$ 83,00 líquido por papel, tá? As corretoras também descontam a taxa B3 nessa ocasião.
tá? Então assim, ó, aí se houver deflação, vamos supor aí ah, uma deflação de 1%, caiu 1% a inflação, tá? Vamos ver o que, que acontece com esse VNA aqui, ó. Ele vai para 3.277. Então, quer dizer, vai remunerar um pouquinho menos se houver deflação, tá? É isso, gente, tá? É bem simples assim. E a marcação a mercado é uma coisa que ocorre ao sabor do mercado. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui corre pelo IPCA. O preço do título, o valor dele que você vai comprar, que você vai resgatar, etc., é na avaliação do mercado, aí sim a marcação a mercado, tá? Bom, tem um vídeo aí que eu fiz sobre o cancelamento dos leilões essa semana e eu tô dando a minha visão sobre o real motivo, tá? Um vídeo aí que eu divulguei primeiro para os membros e eles gostaram muito, eu fiquei muito feliz. E o pessoal geral também está gostando, tá? Porque essa análise assim é válida. É válida para futuros cancelamentos também. Se ocorrerem, eu acredito que será pelos mesmos motivos. Aí o Igor pergunta aqui, ó, se as taxas mais altas que estão acontecendo agora está caindo um pouquinho, né? Mas isso tudo é muita flutuação. Não dá para dizer nada, não dá para bater martelo em momento nenhum agora. As taxas acarretariam um custo para o Tesouro se mantivesse aberto o mercado, seria ruim para o governo devido às taxas mais altas? Sim, Igor. Porque assim, ó, se o governo vende uh, um título, o Tesouro prefixado, por exemplo, que é uma LTN, tá? Pagando 7% ao ano, ele vai receber um valor hoje e vai ter que devolver lá na data de vencimento, isso tudo corrigido a 7% ao ano. Agora, se ele vende o mesmo papel a 6% ao ano, ele vai receber mais agora e vai remunerar menos lá no futuro. Então, para o Tesouro Nacional vender, e a gente sabe, os negócios nos leilões giram na casa de dezenas de bilhões de reais, certo? Então não é troquinho, tá? Nem para os investidores institucionais isso aí é troquinho. Então, realmente, a lesão, digamos assim, para o Tesouro seria muito intensa, tá? Então, sim, isso acarreta custos para o Tesouro e o Tesouro é o país, tá? Então, se você não viu aí o videozinho das caixinhas tristes, tá? As caixinhas tristonhas, é essa a capinha, tá? Veja lá toda a nossa argumentação e deixe um comentário se você concorda ou não com a nossa opinião. Aqui o Eric comenta conosco aqui, ó, que a queda do Tesouro foi tão grande quanto a Bolsa, em alguns casos até maior. Na Bolsa, né? Porque teve ação na Bolsa aí que perdeu 60%, 50%. Teve Blue Chip que caiu 50%, tá? E aí você não tem data de vencimento. Um título público pode cair 50%. Isso aconteceu em 2013 com o IPCA 35. Mas você tem a data. Tá? Na bolsa você não tem a data, mas agora não foi tão intenso assim como foi em 2013. Esse bloqueio não ajudou em nada a contenção dos preços, mas não é esse o objetivo, Érica Santana, perdão. Não é esse o objetivo, tá? Não é a contenção de preços, é evitar prejuízo pelo Tesouro tá operando com grande volatilidade, tanto para o Tesouro quanto para nós. Porque pode ter certeza, tem gente que acha que isso não protege o investidor, mas protege, tá? Porque operar na oscilação, a chance de erro é muito maior. Quem já passou por isso sabe que eu estou falando a verdade. Agora, quem é inexperiente vem aqui e critica. Tudo bem, né? O mundo é assim, né? Tem muita gente com medo de ficar com o dinheiro bloqueado, que está vendendo no desespero a qualquer preço quando aparece uma brecha. Por isso tem que fechar, exatamente por isso. Porque o desespero é a pior emoção para você fazer negócio. Eu comprei com um prazo e não estou vendendo, parabéns, mas tem muita gente que comprou iludido com a rentabilidade passada. Bom, então assim, Érica, tem que acompanhar o nosso canal, né? Porque aqui a gente fala a verdade, certo? Que a gente fala
A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, mas a gente tem que fazer projeções, a gente tem que fazer análises, e aqui no nosso canal não tem ilusão, tá? Se alguém fez isso iludido, não foi pelo nosso canal. E por desconhecimento, então acompanhe o nosso canal que o conhecimento está aqui. Não deixar de vender porque o tesouro fechou. Pelo contrário, vai se desesperar com o bloqueio e entregar os títulos a qualquer preço. Então assim, ó, quem já me ouviu, vários de vocês já repetiram isso na aba de comentários, a frase não realize prejuízo no Tesouro Direto. Certo? A Rúbia, eu não estou vendendo tesouro, nem ações, nem fundos de ações. Quando você não sabe o que fazer, melhor não fazer nada. Excelente conselho, excelente conselho. Como vou parafrasear o Warren Buffett, ele diz, né, que ele gosta de comprar ações em que se o mercado fechar por 5 anos e ele não puder fazer absolutamente nada, ele vai ficar confortável. Então, gente, parafraseando o Warren Buffett com o comentário da Rúbia, é isso aí. Se você tá ali ao exemplo da Érica, tá desesperado, não acompanhava o nosso canal, não sabia dessa lei de ouro, não realize prejuízo no Tesouro Direto. Se você não sabia disso, não acompanhava o nosso canal, o conselho da Rúbia é muito bom. Não sabe o que fazer, não faz nada. É a melhor coisa. O Alexander, ser paciente vendo dinheiro diminuir é complicado. Mas isso está acontecendo com todo mundo, Alexander. Tá acontecendo comigo. Essa curva de juros tem que se ajustar logo. Não, o que tem que resolver é a crise. Aí o resto vem depois, né? Tem que resolver a crise. Tem que resolver o problema desse vírus para a economia voltar a andar, para as pessoas poderem voltar a fazer as coisas, acabar com as quarentenas com segurança. Espero que aconteça com a nossa redução da Selic. Não vai. Não vai, Alexander, tá? É a mesma coisa que os Estados Unidos, tá? O corte para zero, na minha visão, foi um paliativo. Porque é assim, não é porque o juro está zero que as pessoas vão sair na rua, fazer festa, fazer show de rock, tá? E fazer movimentos na economia, porque a taxa é zero. Não vai. Inclusive, se o cupom reduzir hoje a taxa, eu acho que não acontece nada no Tesouro. Tá? Eu acho que o Tesouro vai continuar volátil com todos os outros ativos. Mas isso é uma opinião, eu posso estar errado. Bom, pergunta aqui da Heloísa. Para quem não sabe, eu sou médico, tá? Sou médico e eu resolvi fazer esse canal para tentar ajudar aí a saúde do bolso das pessoas também, certo? A Heloísa faz uma pergunta bem da nossa área aqui, ó. Números de esforços, os órgãos e tal, fechar, fazer trabalho em casa quando possível, essa coisa toda. Ela cita o caso dela. Quanto tempo alguém que tenha sido infectado pelo coronavírus leva até deixar de transmitir? Qual o ciclo da doença? Não tem problema nenhum. Pergunta mesmo. A questão é a seguinte: isso, assim, não. Como é que eu posso dizer? A gente tem consenso, tá? Tem consenso, tem recomendações. Eu vou falar o número que os órgãos oficiais estão dando como recomendação. Então você tem a pessoa com sintomas clínicos, tá? Que você faz o diagnóstico, 14 dias, tá? Esse é o período que a pessoa deve ficar afastada para não colocar outras pessoas em risco, tá? Isso é uma orientação formal, tá? Esse número pode mudar nos próximos tempos, tá? Mas o número hoje, dia 17 de março, o número que as pessoas estão usando, que os órgãos oficiais estão divulgando, é 14 dias de isolamento, quarentena, certo? Pessoal, vamos fechar com meia hora esse Tesouro Talks, tá? O Daniel comenta aqui conosco. Se o Tesouro... Tá. A crise, ó... a crise terá fim, concordo. Só não se sabe bem quando ocorrerá. É isso mesmo. O Adil, sempre com comentários muito bons aqui. Com a devida vênia,
Quem não entender o atual cenário é melhor retornar para a caverna de Platão. Muito boa. Fechar o Tesouro Direto foi uma das medidas para preservar o próprio investidor dele mesmo. Esse é o ponto, Adil, que eu falo aqui, as pessoas não entendem. Existe isso sim. Aquele ditado, o famoso ditado, dinheiro na mão é vendaval, não é assim? O que é isso aí que foi até musicado? Isso aí é a prova. Tá aí, ó, as pessoas sabem. Existe essa noção no popular de que. Só um momento. Voltando aqui, pessoal, em épocas de esse problema que a gente não pode pronunciar o nome, muita coisa tem que ser online por telefone mesmo. Mas então assim, ó, é isso aí, dinheiro na mão é vendaval, sim, nós precisamos nos proteger de nós mesmos e eu concordo com essa ideia. Essa crise é mais externa e acreditem não, mas tá pegando no Brasil, Adil, tá pegando no Brasil. Infelizmente nós já temos casos fatais. Vai passar em questão de 90 dias, tomara, eu acho que pode ir um pouquinho mais. Não sei como vai ficar no nosso inverno, isso é uma grande pergunta, uma grande dúvida em aberto. E temos que ter paciência e muita resiliência. Excelente, é isso aí. O momento é de ficar entrincheirado no fronte da batalha e saber que todos os movimentos devem ser friamente calculados para o alto e avante. É isso aí, Adil. A Aline comentando sobre os motivos que eu julgo verdadeiros para os leilões cancelados. Gostei muito, Aline, aqui, ó. Essa medida prova a garantia soberana que o Tesouro oferece aos investidores. Perfeito, é isso aí mesmo. Claudete, eu queria saber se ressaltar a crise, quer dizer, se a crise piorar, é isso, né? Vão influenciar nos lançamentos de LCIs, sim, né? Infelizmente sim, tá? Vai reduzir. Por quê? Porque se a crise piora, reduz o número de negócios, né? Não vai ter negócios acontecendo, não vai rolar os empréstimos, porque não vai acontecer. É como assim? É como o petróleo caiu. O petróleo caiu por quê? Porque a projeção é essa, que as pessoas não vão precisar gastar dinheiro com combustível, porque elas não vão sair. Essa é a situação. Denise, seria viável vender o pré-25 enquanto não está no vermelho? Penso em deixar em caixa ou investir em ações. Bom, movimento de risco, tá, Denise? Movimento de risco, tá? Mas se você quer realizar... Aí, ó. Aí que tá, né, gente? Vou ter que esgotar o tempo aqui. A pessoa realiza aí um lucro no Tesouro e entra para o mercado de ações para um setor que pode demorar muito mais a se recuperar ou, de repente, um setor que pode ter empresa aérea. Isso é um exemplo casual, tá? Não é recomendação nem desrecomendação. Mas, por exemplo, pode ter empresa aérea que pode quebrar, né? Pode ter uma empresa aí, que está em recuperação judicial, que está aí com a ação custando centavos, que pode quebrar definitivo. Aí assim, Denise, movimento de altíssimo risco, tá? Se você vai fazer caixa para comprar outros papéis do Tesouro ou fundos imobiliários bem estudados, aí eu acho ok, tá? Mas ações eu ainda acho altíssimo risco, tá? Isso é só a minha opinião. Mas a ideia de fazer o caixa, nesse momento, não é de todo reprovável, tá? De novo, eu acho que os movimentos da carteira não podem ultrapassar 10%. Isso é uma maneira de fazer aquilo que o Adil citou, se proteger de si mesmo. Porque muitas vezes a pessoa se empolga, vem a ganância, agora é que eu vou ganhar, faz um movimento aí de 50% da carteira e pode errar, tá? Então é isso, pessoal, vamos com calma. O Délio aqui cita pra gente, gostei desse coach aqui. Penso que o Tesouro Nacional deveria ir cancelando todos os leilões de títulos até que as taxas voltem ao nível da racionalidade. Aprovo 100%. Mas não está livre disso acontecer, Délio. Vamos ver como é que vai ser a semana que vem, né? Por enquanto a gente não tem ainda a informação, mas eu acho que pode acontecer de tudo. Bom, o Alexander comentou que continua perdendo na marcação a mercado nos longos. Eu também. E é como o Paulo disse, ó, você não deve se preocupar com isso. Tem que ter o prazo. Se não tiver o prazo, não entra no papel. O negócio é ter paciência e esperar o vendaval passar. Com certeza.
Comprei um fundo para aproveitar a marcação, boa sorte, tá? Eu prefiro ser dono dos papéis. Hum, Depois desandou, pois é, né? Que aí quando você tá no fundo, você tá na mão do gestor, né? Agora não é hora de se desfazer, concordo com o Rafael, é ter estômago para aguentar. É isso aí, é esperar passar a crise. Bom, pessoal, já passamos de meia hora, vamos fechar aqui. Tem comentário do Gregório sobre essa coisa de fechar os negócios na bolsa por tempo indeterminado, como aconteceu nas Filipinas. Eu achei isso assim uma medida bem extrema, né? Não sei se é a melhor solução, viu? Porque as pessoas têm que ser livres, né? As pessoas têm que ter a oportunidade de repente, você só fecha ali na maior volatilidade, mas depois tem que abrir, né? Fechar por tempo indeterminado, eu não sei. A história foi assim de proteger os funcionários, tá? Isso é louvável, mas isso dá para fazer via trabalho em casa e tal, também dá para fazer, né? Não sei, Gregório, é uma atitude questionável. Mas enfim, né? Não dá para julgar, não dá para emitir uma opinião sem ter o fechamento total da crise para a gente poder olhar todos os fatos, né? No meio do olho do furacão, não dá para condenar nem aprovar essa medida aqui, mas eu fico mais pro lado de não aprovar. Arararã. O Marcelo tem uma opinião aqui que a gente não concorda, mas vai ganhar o coraçãozinho também. Tá, tá, tá. Bom, pessoal, só um comentário final assim, ó. Previsão de corte do PIB do Brasil, várias agências falando isso, tá? Isso me preocupa um pouco, tá? Vamos ver como vai ficar aí nas próximas semanas. Eu acho que isso pode ficar empatando vários investimentos, pode demorar mais na recuperação, tanto da bolsa quanto dos fundos imobiliários, e as taxas no Tesouro podem se manter, ficar em níveis mais altos se a previsão de PIB. Bom, tem previsão de recessão nos Estados Unidos, a recessão aqui vai ser muito pior, né? Mas isso eu acho que é um assunto que vai dominar aí os próximos dias. Eu acho que a gente vai ter muito mais informações do mercado para comentar com vocês. Mas isso sim é uma coisa que me preocupa bastante. E aí nós vamos ter que ter um estômago 10 vezes maior do que é necessário agora, certo? Porque se o Brasil entrar em recessão de novo, vai ser muito penoso para todos os investidores. E aí haja estômago, tá, pessoal? Não queria encerrar o vídeo de forma ruim, tá? Mas assim, oportunidades ainda tem. E vamos com calma, tá, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.